Bom dia, pessoal. Dando continuidade aos nossos estudos sobre as aplicações das leis de Newton, associadas ao capítulo 5 do Halliday, né? Nessa aula de hoje, nós vamos estudar o plano inclinado. Bom, primeiramente, o plano inclinado, nós vamos dar a ele o mesmo tratamento que nós demos aos blocos, ok? Entretanto, óbvio, ele tem as suas peculiaridades. Então, vamos lá analisar esse plano inclinado, ok? O problema 5.04, ele me diz que nós temos uma massa de 5 kg, aqui está o bloco. Essa massa de 5 kg, ela está sendo tracionada por uma força de 25 newtons, então a força de 25 newtons está aqui, tá? Ela está sendo puxada para cima, tá? E ele me deu o valor dessa força. E ele quer saber qual a aceleração desse movimento, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, quais são as forças que estão atuando sobre o bloco nessas condições? Então nós temos a tração, conforme ele forneceu no problema. Tá? Nós temos a força gravitacional, que ela é sempre vertical e voltada para o centro da Terra. E nós temos a força normal, que faz 90 graus com a superfície de contato onde está o bloco. Então essas são as três forças que estão atuando nesse bloco, nesse momento, ok? Bom, a direção do movimento. Tendo em vista o apoio aqui inclinado, essa aceleração vai ter que ser paralela ao apoio do bloco. Ou seja, ou ele vai estar acelerando para cima, já que nós temos uma força de tração puxando para esse lado, ou ele vai estar sendo acelerado para baixo. Tá? E aí nós vamos ter que analisar o que está acontecendo para que essa aceleração ocorra para baixo. Bom, para a gente poder fazer isso, nós vamos ter que parar e pensar. Bom, o meu eixo XY horizontal e vertical, como nós usávamos no bloco, como nós usávamos em diversas situações anteriores, para esse problema não vai fazer muito sentido. Então o que eu vou fazer? Eu vou rotacionar um pouco esse meu eixo XY e vou colocar o eixo X paralelo ao plano inclinado, tá? E o meu eixo Y, daí no caso, perpendicular ao meu eixo X. Bom, eu vou me preocupar aqui com a força F, a força gravitacional, porque todas as outras forças que se a gente for parar para olhar, tá? A nossa força de tração, ela vai estar aqui, tá certo? Então a força de tração, ela já está sobre o eixo X, tá? E a nossa força normal, ela também já está, só que nesse caso, sobre o eixo Y. Mas a força gravitacional, ela está fora. Tá? Deixa eu só anotar aqui, força normal. Então eu vou ter que pegar essa força gravitacional e decompor ela numa FGY e numa FGX. Certo? Eu sei que esse meu ângulo aqui, ó, ele vale 30 graus. Certo? É uma informação que o problema me deu. Agora, como é que eu vou utilizar ele tendo em vista essa condição aqui? Olha só, a minha força gravitacional, ela não faz 90 graus com essa reta aqui? A minha força FGY não faz 90 graus com essa outra reta aqui? Então, para que eu tenha duas retas fazendo o mesmo ângulo com outras duas retas, isso significa dizer que ela tem que ter aqui os mesmos 30 graus que lá estão. Então eu vou ter que trabalhar, no final das contas, com esse triângulo aqui, ó. Daqui até aqui, daqui até aqui e daqui até aqui. Certo? Então, aqui eu vou ter o meu FGX, que vai ser o meu cateto oposto. E aí, cateto oposto, a gente usa seno, né? Então, o meu seno de 30 graus vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Lembrando que a hipotenusa vai ser massa vezes gravidade, né? Então, quer dizer que ao fazer isso, FGX vai ser a massa, que são 5 quilos, a aceleração gravitacional, que é 9,8, né? Estou passando isso aqui para lá multiplicando,
Então, vezes o seno de 30 graus. Então, quer dizer que o meu FGX ele vai valer 24,5 newtons. Certo? Então, já tenho a componente FGX no eixo X, que é o que me interessa. Lembrando que esse eixo X está sendo paralelo, né, aqui ao plano inclinado. Bom, se esse cara é o cateto oposto, esse aqui é o cateto adjacente. Então vai ficar o quê? O cosseno de 30 graus vai ser o cateto adjacente FGY sobre FG. Se eu faço o mesmo raciocínio anteriormente ali, o meu FGY ele vai valer 42,4 newtons. Bom, isso é o que diferencia basicamente o plano inclinado das situações dos blocos anteriores. Essa decomposição aqui que a gente precisa ter e esse eixo XY que agora não está na horizontal, ok? Dando continuidade, olha só o que acontece. Eu tenho que fazer uma avaliação na direção Y. Então, na direção Y eu tenho a força normal para lá e a força gravitacional Y para cá. Bom, na direção Y eu não tenho movimento. Então, o fato de eu não ter movimento faz com que a minha aceleração na direção Y seja zero. Então, a força resultante tem que ser igual a zero, já que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Para que a força resultante dê zero, a força que está para um lado tem que ser exatamente igual a que está para o outro. Então, aqui eu consigo calcular o Fy. Bom, primeira observação. Para esse momento, isso aqui não vai ser importante. Mas para o capítulo 6, quando eu entrar força de atrito, essa análise aqui vai ser primordial, ok? Bom, na sequência, a gente vai ter que analisar na direção X. Bom, nós já sabemos que a tração vale 25 newtons e está no sentido para cima da rampa. Tá? A FGX, nós fizemos a decomposição da força gravitacional e descobrimos que ela vale 24,5. Bom, como são forças opostas, quer dizer que uma está contrária à outra, então isso significa dizer que para onde está a maior força, para lá vai estar a minha aceleração. Então quer dizer que esse objeto vai subir a rampa. Se por acaso a minha força gravitacional na direção X fosse maior do que a força de tração, ele estaria descendo a rampa, ok? Bom, tendo feito essa análise na direção X e sabendo que a força resultante é diferente de zero, então eu vou aplicar a minha segunda lei de Newton. Força resultante na direção X vai ser igual a massa vezes aceleração na direção X. Então a força de tração é maior do que a força gravitacional da direção X, e a gente já sabe para onde que essa aceleração está acontecendo, certo? Por isso, tração menos força gravitacional da direção X igual a massa, só tem um bloco, vezes aceleração x. Então vai ficar 25 menos 24,5 igual a 5A. Essa diferença dá 0,5. Esse 5 vem para cá dividindo. E chegamos à conclusão, então, que nesse bloco a aceleração dele é subindo a rampa e vale 0,1 metros por segundo ao quadrado. Gostaria de reforçar a ideia de que o que diferencia esse bloco, esse sistema dos outros anteriores, é a necessidade de rotacionar, de reposicionar o meu eixo XY, e a partir desse reposicionamento, tá, eu vou decompor as forças na direção desses dois eixos, X e Y, e aí fica bem tranquilo de trabalhar e descobrir para onde que está a aceleração, para onde que está uma determinada força, que valor que essa força tem que ser, enfim. Aí acontecem as mais variadas coisas. Tá? Bons estudos para vocês, um grande abraço, tchau, tchau.